Fala vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Existe uma verdade em que poucas são as pessoas que têm coragem para aceitar. Essa verdade é que a maioria das pessoas que estão no nosso ambiente de trabalho, a maioria das nossas amizades, são amizades irrelevantes. Essa é a realidade, são irrelevantes. São amizades superficiais. Na realidade, você vive em diplomacia. Então, digamos que você é uma pessoa recém-contratada, você chega no ambiente de empresa e aí você começa a conversar com as pessoas que estão ali. E devido ao seu convívio do dia a dia, você acaba compartilhando de algo em comum, de algumas opiniões em que você concorda com aquelas pessoas, e aquelas pessoas elas acabam chegando inconscientemente em um consenso de tolerância para que elas consigam realizar as tarefas que são demandadas para cada uma delas ou para aquela equipe. E aí os tempos se passam, quando chega o momento em que você é mandado embora, as pessoas podem até lamentar durante ou algumas horas, 2 dias ali, e depois automaticamente elas já esquecem. É assim que funciona o ambiente de empresa. Muitas pessoas falam que nossa empresa é uma família, todo mundo aqui é uma família, todo mundo está junto. Não, não é família. A empresa, as pessoas estão ali para trabalhar, ganhar dinheiro e levar o sustento para a sua casa. Essa que é a realidade. Quem tem o melhor relacionamento com aqueles que lideram é que consegue chegar em postos maiores. Empresa, você tem que ter na sua mente de que você está ali para ganhar dinheiro, para você estudar e quando você conseguir atingir seus objetivos, você ir para o próximo estágio ou, para o próximo nível, ok? Não existe amizades profundas dentro de ambiente de empresa. Claro que há exceções. Dentro de uma empresa você pode encontrar, por exemplo, o amor da sua vida. Você pode encontrar um amigo que vai fazer parte do seu ciclo. Mas na grande maioria das vezes, os relacionamentos de empresa são amizades superficiais. Eu tenho uma técnica que geralmente eu utilizo, que é o quê? Faz parte da minha personalidade. Eu gosto de sorrir. Então, geralmente, depois que eu aprendi que escutar é de extrema importância, eu simplesmente, como eu já gosto de sorrir, então eu fico sorrindo, eu faço perguntas e eu escuto. E geralmente eu só faço, conte-me mais. E aí a pessoa fala. Isso no cérebro da outra pessoa gera a sensação de que você conversa tão bem, tem tanto assunto e a pessoa começa a gostar de você, quando na realidade só ela está falando. Entendeu? E em ambientes de empresa, muitas das vezes, a depender do nível ao qual as outras pessoas estão, no quesito de progresso pessoal, você não pode soltar tudo que você faz. Por exemplo, eu trabalho com pessoas de diversas faixas etárias de idade. Eu trabalho com pessoas que têm 17, 19, 25, 30, 35, 40, 45. E aí o que acontece? Geralmente, digamos, jovem, homem de 19 anos, ele não tem a mesma mentalidade do jovem de 25. Geralmente o cara de 19 anos, ele está se relacionando com uma mocinha que ainda é menor de idade, ele ainda está na fase das festinhas, de balada, então os assuntos dele é assunto muito superficial. E que às vezes você vai chegar para poder falar de um assunto, por exemplo, dinheiro, projeto de vida, às vezes ele, na maioria das vezes, esse jovem não tem planejamento do futuro. E aí você tentar puxar um assunto desse é você deixar esse jovem perdido num monte de informação. Então você fica falando sozinho e você acaba o quê? Desperdiçando energia, tempo que não volta mais. Então, na maioria das vezes, compensa mais você dar ouvido para o que ele está falando, por mais que você possa não concordar, mas aí em um assunto em que tem um certo tipo de relevância que ele pode pedir uma orientação sua, você chegar e passar, olha, talvez se você fazer isso aqui, pode causar um impacto positivo na tua vida. E é assim que acontece. Mesma coisa, por exemplo, você trabalhar com moças mais jovens, de 18, de 17 anos, a mentalidade também é outra mentalidade. Na maioria das vezes, elas não procuram pessoas que estão construindo o futuro, que a mente ainda está presa nas questões das sensações, na questão da dopamina. E como a nossa sociedade hoje vive pelo que ela gosta, pelo que ela sente,
ela está sendo o tempo inteiro bombardeada por dopamina, inclusive o que gera a maior taxa de depressão e principalmente ansiedade, que é um estágio antes da depressão, é a questão das redes sociais, que afeta principalmente o sexo feminino, ok? Se você pegar a grande maioria das pessoas das mulheres que são criadoras de conteúdos na internet, você vê que a grande maioria delas, antes de agravar o seu problema, elas começam a desenvolver uma ansiedade e parte para um nível de ansiedade severa e depois depressão. Porque a rede social ela afeta o cérebro do homem de uma forma e o cérebro da mulher de outra. O cérebro da mulher pega muito mais pesado e a questão da comparação, isso piora o estágio da ansiedade drasticamente. E às vezes você vai conversar com essas pessoas acham que o problema delas está em outras pessoas, quando na realidade está na ferramenta a qual ela está gerenciando de maneira equivocada. Entendeu? Então, a mente muda, só que daí às vezes você, para poder chegar e passar uma informação dessa, que é uma informação relevante, você tem que ver em qual nível ou qual estágio de vida essa pessoa está, e principalmente se for mulher, no estágio que está. Se a mente está um pouco mais aberta. Quanto mais a idade chega, mais a mente delas tendem a abrir, ok? Tanto do homem quanto da mulher. Então, determinado tipo de informação você só vai poder passar dependendo de como que a pessoa está para poder receber essa informação. E sabendo sempre que você não vai tentar mudar a mente de ninguém. Você só vai passar uma informação que se aquela pessoa estiver pronta para receber, ela vai receber aquela informação. Mas não confunda as coisas. O ambiente de empresa não é um ambiente de amizade. É selva. Todo mundo está ali para ganhar o seu, para ganhar dinheiro. Ok? Não significa que você não vai fazer amizade com as pessoas, porque fazer amizades é maravilhoso. Mas o que vai tornar alguém seu amigo é o quê? São princípios, são valores, são assuntos em comuns e principalmente eu vejo como algo de maior relevância. Quando eu chego em um ambiente totalmente novo, que eu sei que tem alguém que faz parte da mesma comunidade que eu, ou que crê na mesma coisa que eu, por exemplo, é um cristão, automaticamente as chances de eu, digamos assim, ter uma amizade com essa pessoa, no quesito de proximidade, é muito maior, porque ela acredita na mesma coisa que eu e tem algo muito em comum comigo, isso é natural. E no quesito de comunidade cristã, eu vejo que isso tem um peso muito forte. Geralmente, quando eu chego num ambiente que tem uma pessoa que é de igreja, automaticamente o nosso cérebro ele já associa aquela pessoa, poxa, aquela pessoa é uma pessoa de Deus, né? Que a gente chama muito aqui no Brasil. Poxa, aquela pessoa é uma pessoa de Deus e tal. Então a primeira pessoa que eu vou chegar vai ser naquela pessoa. O meu comportamento geralmente, eu sou um cristão, mas eu não chego me identificando como cristão. Eu simplesmente me comporto como um. E eu não chego me apresentando, olha, eu sou um cristão, assim, 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 acredito nisso, nisso, isso. Não. Eu tenho os meus comportamentos. E geralmente eu descubro o que a outra pessoa gosta, o que a outra pessoa acredita. E aí, se ela descobrir que faz parte da mesma fé que eu e também frequenta uma outra ou a mesma comunidade, eu deixo ela vir até mim. Mesmo já sabendo que ela faz parte de outra ou da mesma comunidade que eu, que acredita ou não nas mesmas coisas que eu deixo ela vir até mim. Entende? Então eu vejo que para se achar uma amizade no ambiente de trabalho é algo muito raro, principalmente hoje em dia, muito raro. Na maioria das vezes as pessoas acabam confundindo as coisas, de que existe amizade no trabalho, porque também tem pessoas que têm uma habilidade muito grande de te tratar de uma forma tão carinhosa que você acha que você tem uma amizade de anos ou com uma profundidade muito grande com aquela pessoa, sendo que na realidade você nunca sentou numa mesa, num café, numa lanchonete à tarde para poder conversar, ou nunca foi na casa daquela pessoa. E eu vejo isso como uma grande habilidade. Eu conheço pessoas assim, que tratam de uma forma que você fala, meu Deus, esse cara, essa pessoa é minha amigaça, parece que a gente se conhece há anos. Só que na realidade não, é o jeito da pessoa tratar, aquela forma cordial, aquela forma maravilhosa. Só que você não pode confundir as coisas. Você não tem amizade de fato com aquela pessoa. Aquela pessoa te trata de uma forma maravilhosa, mas é o jeito dela tratar tanto você quanto as outras pessoas.
Ela pode até ter uma admiração por você, mas a amizade ela só vai gerar quando de fato vocês pararem para conversar e ver que vocês têm um ponto em comum muito forte, e aí sim, no passar do tempo, através do que? Da confiança, através da doação, através de você prestar um serviço, ou uma palavra, ou um apoio, ou uma situação em que vocês precisarem um do outro e que gerar essa conexão, aí sim vai gerar uma amizade. Mas conheço pessoas assim, tem essa habilidade, eu falo, cara, que habilidade top, o cara sabe chegar assim, abordar você de uma forma, tanto homem quanto mulher, abordar você de uma forma que parece que você é exclusivo. Só que você tem que ter maturidade para entender que é a forma, é a habilidade da pessoa de lidar com as pessoas. E vendedor tem muito disso, de lidar com as pessoas, mas que ela está utilizando a habilidade que ela tem, que é natural dela, para poder fazer você se sentir importante, mas não necessariamente que vocês são amigos, porque amigo é algo de relacionamento mais próximo, mais íntimo, ok? É na mesa. Quando você está precisando de um conselho, de uma palavra amiga, é onde chega essas pessoas e aí consegue falar aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer. Então não confunda. No trabalho, a maioria das pessoas são colegas. E nós vemos essa relação principalmente. Às vezes a pessoa trabalha no mesmo turno que você. Quando ela muda de turno, você já consegue girar essa chave. Era só colega. Falávamos de assuntos com profundidade, mas na realidade não éramos amigos. Por quê? O que nos conectava era apenas aquele ambiente de trabalho. Era só aquela relação profissional. Ok? Então, Vaso, fica aqui essa reflexão para que a gente possa refletir a respeito e pensar. Nem todo mundo que está no nosso ambiente são nossos amigos. Ok? Então, por gentileza, se inscreva no canal, deixe o seu like, venha junto comigo. Nós temos uma meta de chegar em 1000 inscritos até o final do ano. Acreditamos que vamos conseguir. Ok? Muito obrigado, Deus abençoe. Tamo junto, Vaso.